Olá, colaboradores! Maio é o mês institucional de conscientização do protocolo de cirurgia segura, a quarta meta internacional de segurança do paciente. Após revisão do protocolo em time, estamos multiplicando as informações a todas as equipes que direta ou indiretamente estão envolvidas na segurança dos pacientes cirúrgicos em nossa instituição. O objetivo do protocolo é aumentar os padrões de qualidade e segurança do cuidado cirúrgico na redução de erros e danos ao usuário, assegurando assim uma linha de cuidados contínua e transdisciplinar para o usuário cirúrgico da admissão até a alta hospitalar. A linha de cuidado inicia-se na consulta com o cirurgião, seja em atendimento ambulatorial ou no pronto-socorro. Durante esse atendimento, o cirurgião indica o procedimento, avalia os riscos cirúrgicos, orienta o paciente e a família, solicita os exames pré-operatórios, realiza a previsão dos materiais, hemocomponentes e, se necessário, a reserva de leito de UTI. Também é indicado o termo de consentimento cirúrgico e o cirurgião preenche a autorização de internação hospitalar, a também chamada AIH. O paciente é direcionado para a sala de fila cirúrgica, onde são agendados todos os exames pré-operatórios e a consulta com o anestesista. Essa sala também é chamada de sala 34 no ambulatório. O anestesista faz a avaliação do risco anestésico do ato cirúrgico e aplica o termo de consentimento específico da anestesia. A internação do paciente pode acontecer, então, em caráter eletivo ou de urgência. Na recepção de internação eletiva são conferidos os dados de identificação, AIH, a CROSS, o agendamento no mapa cirúrgico, os termos cirúrgico e anestésico assinados. A pulseira de identificação é colocada no paciente pela recepcionista. Em caso de internação em caráter de urgência, a recepção da internação do PSA faz a internação com a IH e a equipe médica faz o pedido de vaga cross e solicita a sala cirúrgica diretamente com o enfermeiro do centro cirúrgico. A pulseira de identificação do paciente cirúrgico com caráter de urgência é colocada no ato da internação pela equipe de enfermagem. Na admissão do paciente na unidade de internação, centro cirúrgico e PSA, a enfermagem deve conferir a identificação em prontuário e pulseira. O ECG deve estar impressos e os exames laboratoriais em sistema. Se há a indicação de reserva de hemocomponentes, o cirurgião faz a requisição da tipagem sanguínea e reserva de sangue, e o banco de sangue realiza a coleta. Reiteramos que, se na conferência do preparo cirúrgico, se o paciente não tiver exames laboratoriais, a especialidade deverá ser acionada para a prescrição dos mesmos. O checklist de encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico deve ser verificado e preenchido pelo colaborador da enfermagem responsável pelo paciente no setor de origem, tanto no PSA quanto nas alas de internação. Esse checklist só é excluído em cirurgias de emergência. A lista de verificação desse checklist contempla os seguintes itens: identificação de alergias, identificação do acesso venoso, banho com clorexidine em até 4 horas até o horário da cirurgia, pulseira de identificação do paciente, ECG em prontuário quando aplicável, exames laboratoriais e de imagem em prontuário ou disponíveis no sistema, horário de início do jejum, anotação da lateralidade quando aplicável, a identificação se há precaução de contato ou respiratória, retirada de próteses e todos os adereços, confirmação da reserva de sangue quando aplicável, termo cirúrgico assinado e termo de anestesia assinado. Os sinais vitais devem ser verificados e registrados no checklist imediatamente antes do encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico, contemplando frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura. A saturação de oxigênio deve ser verificada em caso de pacientes em uso de oxigenoterapia. As equipes devem atentar-se à segurança no transporte do paciente ao centro cirúrgico. Os pontos de atenção são: se o paciente for transferido em maca ou cama, devemos manter, quando aplicável, os cuidados com oxigenoterapia e monitorização. Devemos manter os cuidados com dispositivos e com a manutenção das grades elevadas para a prevenção de quedas.
As equipes devem atentar-se às medicações que a equipe médica indica suspender no pré-operatório, como, por exemplo, os esquemas de insulina e anticoagulantes, entre outros que constam no protocolo institucional de avaliação pré-anestésica. Se o paciente chegar à admissão no pré-operatório do centro cirúrgico sem internação e AIH autorizada, sem cross finalizada, sem exames pré-operatórios, sem termo cirúrgico assinado ou sem o checklist de encaminhamento preenchido e assinado, o paciente retornará ao setor de origem para a resolução das pendências. Após a admissão em pré-operatório, a equipe de enfermagem do centro cirúrgico realiza a checagem das informações na transferência do cuidado, conferindo as informações do checklist de encaminhamento do paciente cirúrgico, que foi preenchido pelo setor de origem. O anestesista faz a avaliação clínica, confirma a reserva de hemocomponente se indicado, confirma a reserva de leito de UTI se indicado e libera o encaminhamento do paciente para a sala cirúrgica. O checklist de cirurgia segura usado em sala cirúrgica conforme nosso protocolo institucional segue as recomendações do Ministério da Saúde e conforme apresentado no seguinte vídeo da Associação Brasileira de Enfermeiros do Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização, conhecida como SOBEC. Checklist de cirurgia segura. Para garantir a segurança do paciente, o processo cirúrgico deve ser enxergado de forma ampliada. Nesse vídeo, vamos entendê-lo como um todo, para então dar um zoom nas complexidades de cada procedimento cirúrgico. O checklist de cirurgia segura nos possibilita essa ampliação por meio de comunicação efetiva e interação entre toda a equipe e também com o paciente. Experimente utilizá-lo e veja como essa ferramenta é essencial para garantir uma assistência segura e livre de danos aos nossos pacientes. Não é difícil, basta seguir esses passos. Inicialmente, temos que realizar o check-in, verificando alguns itens antes da indução anestésica. A equipe deve operar o paciente correto, verificar qual procedimento será realizado e se o termo de consentimento foi previamente assinado. Além disso, é preciso checar se os exames do paciente estão disponíveis e realizar uma dupla checagem da demarcação do sítio cirúrgico. Caso haja próteses e adornos, verificar se eles foram retirados. A equipe deve verificar também se o jejum foi realizado e se o paciente tem alguma alergia conhecida. Verificar se os equipamentos de anestesia foram revisados e se há risco de vias aéreas difícil. E o último item do check-in é verificar se há risco de perda sanguínea importante. Após checagem de todos os itens de check-in, passamos para a segunda etapa da lista, que é o time-out. Nessa etapa, temos que verificar alguns itens antes de iniciar a incisão cirúrgica. Primeiro, a equipe deve realizar uma apresentação oral, informando o nome e a função de cada membro da equipe. Todos os participantes devem confirmar verbalmente a identificação do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento a ser realizado. A equipe deve verificar o posicionamento cirúrgico do paciente e se a placa de eletrocautério está posicionada corretamente. Também é preciso checar se o antibiótico foi administrado nos últimos 60 minutos. A equipe deve verificar se os exames de imagem estão disponíveis e revisar os passos críticos do procedimento junto ao cirurgião. O anestesista e a equipe de enfermagem, além de verbalizar alguma preocupação com os equipamentos disponíveis na sala operatória. A última etapa a ser realizada é o check-out, ou seja, os itens a serem checados antes do paciente sair da sala. A equipe deve descrever o procedimento que foi realizado e verificar a contagem de compressas, agulhas e instrumentais. Também é preciso verificar se as peças anatômicas e culturas estão identificadas adequadamente. Verificar se houve algum problema com os equipamentos para solicitar uma revisão. E por último, cada profissional deve listar recomendações importantes para a recuperação do paciente. Todos esses itens estão listados no checklist de cirurgia segura e você pode adquirir por esse link. Se seguirmos essas 3 etapas, o procedimento cirúrgico torna-se mais seguro e melhora a interação entre a equipe. Vamos ser seguros juntos!
O Dr. Carlos Arca, diretor técnico do Hospital Mário Gatti, tem um recado a todas as equipes. Todos podem errar, mesmo com as melhores intenções. Errar é humano. Vamos minimizar os danos causados por essas pequenas falhas, que acumuladas podem levar a um grande malefício aos nossos pacientes. Lembrem-se da cirurgia segura, sigam o protocolo, preencham a documentação adequadamente. Garantam a segurança do seu paciente, seguindo todos os passos do protocolo de cirurgia segura. Contamos com a sua colaboração. Obrigado, pessoal. Cuidados com meta em segurança é cuidado com qualidade. Colabore você também com essa campanha.